Doutor Carlos Antônio, vamos começar definindo o que é esta doença fibromialgia. É doença? É uma síndrome? O que é doença? O que é síndrome? É um sinal de outra doença? É uma doença em si? Ou seja, tanta confusão de conceito. Vamos esclarecer isso finalmente aqui no instante. Antes de mais nada, não precisa do doutor. Pelo amor de Deus, bem tranquila. Não precisa disso, não. Então, assim, Ronald, ó, é uma pergunta muito interessante, porque isso confunde até mesmo profissionais da área de saúde, profissionais médicos, inclusive. Por nomenclatura formal, é uma questão de uma síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, dizer é uma doença, olha, pode ser que a gente trate enquanto doença, sim, desde que a gente reconheça que a fibromialgia nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas. E quais seriam esses sinais e sintomas que, somados, contemplam a fibromialgia, né? Dor é o principal deles. Então, a fibromialgia é um paciente que apresenta dor músculo-esquelética. Quando a gente fala músculo-esquelética, é no corpo todo, tá? Difusa e mal caracterizada. Essa eu acho uma definição sensacional. Porque, assim, às vezes algumas pessoas ficam na dúvida, mas é uma dor ali, uma dor acolá, uma dor no ombro, uma dor no pescoço, mas eu tenho uma hernia de disco, uma dor no quadril, mas eu tenho uma bursite. Não. É uma dor difusa e mal caracterizada. Então, a presença de uma bursite, a presença de uma hernia de disco, a presença de qualquer coisa que justifique dor, não contempla a fibromialgia necessariamente. São duas coisas que têm que ser muito. Agora, obviamente, quando a gente tem várias dores dos dois lados do corpo, direito e esquerdo, acima e abaixo da cintura, e ela é mal caracterizada. Por que seria mal caracterizada? O paciente olha assim e diz assim, poxa, às vezes pinica o corpo, eu sinto uma dor quando eu movimento, mas eu também sinto em repouso. Ele não consegue definir a característica da dor. Então, essa definição, que muitas vezes o médico se diz, poxa, eu estou perdido, o paciente fala, eu fico perdido, isso gera também preconceito na própria consulta, e ele se sente perdido, na verdade ele está achado. Eu brinco dizendo que ele acabou de se achar, diante daquela queixa meio solta. Agora, perceba, não define também a fibromialgia, ela é essencial, tá? Outros comemorativos da fibromialgia para compor os sinais e sintomas, que é um conjunto, né? É um conjunto da obra, é como se você fosse fazer um bolo, tem chocolate, tem um granulado, tem ovo, tá? Você, para fazer o bolo da fibromialgia, você tem a dor como componente talvez principal, mas é comum também a fadiga, indisposição, reparador, muito frequente, e é uma coisa comum de a gente ouvir. Se eu estiver me alongando, pode me interromper, viu, Ronald? Não, fica à vontade. Uma coisa bacana é que quando o paciente fala assim, como é o sono, não é a mesma coisa que insônia, tá? A pessoa pode ter insônia, mas a pessoa pode ter um sono até bom, mas ele acorda quebrado. Ele acorda parecendo que não dormiu. Então, essa é uma característica também interessante. Obviamente, é comum casamento com insônia, tá? Mas eu já vi pacientes dizendo, mas eu não tenho nem insônia. Mas o argumento é, o sono é reparador ou não reparador? Então, com isso daí, dor difusa e mal caracterizada, que quem vai decifrar essa dor com cuidado, fadiga e sono não reparador, esse tripé contempla o que a gente chama de fibromialgia, que o próprio nome é engraçado. Fibro vem do latim. Por que esse nome? Porque a mialgia, para quem não sabe, é a dor do músculo. Mio é um sufixo, é um radical, uma raiz de palavra que se refere ao músculo. A algia vem de... Nós temos o analgésico, que é contra a dor, então a algia é dor. Mas e por que o fibro? Isso aí é uma curiosidade minha, inclusive. Fibro vem de tecido fibroso, tendíneo, ligamento, fáscia muscular. É engraçado que, se eu não me engano, fibromialgia, fibra é do latim, mio é do grego. Então, até no próprio nome de mistura das origens da nossa linguagem, e há uma mistura também dessa dificuldade de interpretar a dor que o paciente apresenta, né? Mas é exatamente isso. Fibro nada mais é do que o tecido fibroso, mio, músculo, e algia, dor. Então, onde tem músculo, onde tem fáscia, costuma doer. E isso tem no corpo todo.
no corpo todo. Carlos, me fala então, aqui agora sim, eu não sei, essa pergunta, ela é a próxima aqui, a natural, que é a gente tentar estimar a frequência ou a prevalência, como a gente diz na medicina, né? Assim, a gente sabe que existem muitos pacientes, existem até grupos de pessoas, existem associações formadas para tentar ajudar as pessoas com fibromialgia. Mas assim, dá para saber uma estimativa, dá para se saber quantas pessoas no Brasil, por exemplo, devem ter essa doença? Ó, eu arrisco dizer para você, Ronald, que qualquer dado que a gente tenha hoje em mãos, ele tem muito, digamos assim, equívoco. É muito mais frequente do que se diz. Ah, 5% da população tem, sincero, todos esses dados cometem uma falha, que é dizer, a definição de fibromialgia ela é confusa até para a própria reumatologia. Ela sofreu atualizações ao longo do tempo. Então, diante dessas atualizações, a gente, de certa forma, até desconhece a prevalência. Eu posso dizer a você, Ronald, assim, categoricamente, o volume de pacientes que eu atendo com fibromialgia é um dos maiores que a gente tem no consultório do reumatologista. O pessoal pensa em muita doença da reumato, né, lúpus, etc., mas a fibromialgia ela dispara. E com a pandemia do Covid, a gente tem visto muito mais casos de fibromialgia. Se você me perguntar hoje a prevalência real, na centro, etc., varia de região para região, de sexo e idade. Essa variação, de certa forma, quando a gente vê no consultório, é realmente assim, o volume me parece muito maior do que a literatura traz. Viu? É muito frequente mesmo. Eu, naturalmente, aqui para a pesquisa do nosso instante, eu andei buscando algumas informações e eu vi números assim da ordem de 2% a 3% da população. Isso é um número absurdamente alto, né? Assim, se imaginar, eu confesso que eu me surpreendi, me espantei com essas projeções. É mais ou menos isso mesmo. Gira em torno de 3, 5% de acordo com algumas séries, mas eu acredito, Ronald, não duvido de ser inclusive maior do que isso daí, tá? Simplesmente por conta de definições mesmo. Quando a gente vai apertar, tem muito mais casos, às vezes, que passa batido, que se perde em alguns locais, por exemplo, clínica da dor, com algumas circunstâncias, onde o paciente, o contexto, quando vai ver, é de uma fibromialgia. Entendi.